Nesta semana, o conflito entre Rússia e Ucrânia completa 6 meses, sem perspectivas de fim, em meio a um ambiente de incertezas para a economia global e grandes perdas humanitárias. De lá para cá, a guerra vem ganhando contornos mais regionais, com menos oscilações de curto prazo nos mercados do que era observado no início do conflito. Ao mesmo tempo, outras tensões geopolíticas ganharam destaques nos mercados, como por exemplo a escalada de pressões chinesas sobre a província de Taiwan, que se acentuou no início de agosto após a visita da congressista norte-americana Nancy Pelosi. Em meio a este cenário complexo e sem uma solução iminente, o que podemos esperar para a economia global, para o Brasil e para o seu bolso? Eu sou André Matzin, economista do Itaú Unibanco, e nesse vídeo do Ion eu vou te contar 5 fatores econômicos para ficar de olho nesse momento. Vem comigo! Primeiro ponto, inflação persistente. A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, entrou na contramão da economia global, quando se vislumbrava o início de uma normalização depois dos piores momentos da pandemia. A inflação, que já vinha pressionada aqui no Brasil e no restante do mundo, foi agravada desde o início da guerra, uma vez que tanto a Rússia como a Ucrânia são importantes produtores de commodities. Mesmo antes do conflito, o choque inflacionário observado em 2021 ficou mais concentrado no setor de bens, mas com o tempo se generalizou, atingindo também o setor de serviços. Agora, com o aquecimento do mercado de trabalho e o rápido aumento dos salários em diversas economias, a inflação deve permanecer resiliente nos próximos meses. Aqui no Brasil, projetamos a inflação do IPCA em 7% ao final de 2022, com algum alívio recente nos combustíveis, mas com a pressão de preços ainda elevada no setor de serviços. Já para 2023, projetamos inflação de 5,3%. Isso nos leva para o segundo ponto de atenção: o prolongamento do aperto monetário. Em meio a um cenário de inflação elevada, persistente e disseminada, os bancos centrais ao redor do globo vêm elevando suas taxas de juros com o objetivo de conter o consumo, desacelerando assim a escalada dos preços. No Brasil, o Copom elevou a taxa Selic para 13,75% ao ano em agosto, o maior patamar desde dezembro de 2016. Olhando para frente, avaliamos que o ciclo de altas deve acabar neste patamar, já que é necessário ter cautela e os impactos das altas acumuladas até aqui ainda devem se materializar. Já nos Estados Unidos, o Fed subiu sua taxa básica para o intervalo de 2,25% a 2,5% ao ano na última decisão, o maior patamar desde 2018. Apesar do crescimento mais fraco da atividade no país, avaliamos que a inflação persistente poderá fazer com que o Fed suba os juros para o intervalo de 3,75% a 4% até o final deste ano. Essa forte atuação dos bancos centrais ao redor do mundo nos leva ao terceiro ponto de atenção: a possibilidade de uma recessão global. O aumento sincronizado de juros em diversas economias deve contribuir para uma desaceleração do PIB global, elevando os temores sobre uma possível recessão ou ainda um ambiente de estagflação, que representa um cenário de inflação alta e baixo crescimento econômico. Em particular sobre a Europa, projetamos um recuo de 0,5% do PIB em 2023, refletindo, entre outras coisas, um choque negativo no setor de energia para a região, devido à redução do envio de gás pela Rússia para a Europa através do seu principal gasoduto, o Nord Stream. Em meio a tensões geopolíticas com o conflito na Ucrânia, parece pouco provável uma normalização desse fluxo no curto prazo. Portanto, será necessário racionamento em países que dependem do gás russo para atender a maior parte de suas necessidades energéticas, como é o caso da Alemanha e Itália. Quarto ponto de atenção: commodities começam a se estabilizar. Do lado das commodities, o petróleo e grãos foram os principais vetores da alta dos preços globais neste ano, dada a relevância da Ucrânia e Rússia neste produto e derivados. Porém, ainda que o mundo esteja longe de voltar à normalidade, a correção recente no preço das commodities começa a sugerir sinais de diminuição das oscilações desses preços em relação às máximas do ano. Um outro fator que temos observado é que a demanda por bens está desacelerando em vários países, contribuindo para aliviar as pressões de oferta à medida que as cadeias de produção se normalizam. Assim, a inflação de bens provavelmente vai diminuir e poderá marcar o início de uma narrativa de desinflação global, reduzindo o risco da estagflação. Último ponto: o impacto na taxa de câmbio.
Outro desdobramento da conjuntura internacional é o fortalecimento do dólar em relação às outras moedas, reflexo da continuidade das altas de juros pelo Fed. Para o real, projetamos a taxa de câmbio em R$ 5,25 por dólar ao final de 2022 e em R$ 5,50 em 2023. Apesar do movimento de valorização cambial no mês de julho, o grau de incerteza, tanto externa quanto doméstica, em meio a uma perspectiva fiscal brasileira desafiadora à frente, deve impedir que o real se aprecie mais até o final deste ano. Resumindo, desde o início da guerra e até antes deste evento, o mundo vem passando por diversas mudanças, como um choque de oferta refletindo as consequências da pandemia, que foi acentuado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, pressionando para cima o preço de commodities importantes, impactando a inflação de bens, que se somou a outros movimentos da demanda agregada, culminando no atual aperto generalizado da política monetária ao redor do globo. Neste contexto, a inflação global segue desafiadora, em meio à persistência de pressões sobre os preços em diversas economias, ainda que com espaço para uma desinflação mais clara de bens daqui para frente, levando à manutenção de patamares elevados de taxa de juros por algum tempo, tanto no Brasil como em outros países. Tal aperto de juros em economias desenvolvidas traz implicações importantes sobre as moedas, como o fortalecimento do dólar, além de contribuir para a desaceleração da demanda. Já o contexto de preços de commodities ainda em patamares elevados vem dando impulso para a atividade econômica brasileira este ano, via atividades e empresas ligadas à produção desses itens, que se fortaleceram tanto pelo canal de preços e maiores volumes exportados, quanto da tendência de mais investimentos no setor. Estes são os principais desafios da economia global que temos observados recentemente, do qual o conflito na Ucrânia foi e vem sendo peça central, com implicações diretas sobre diversos países, incluindo o Brasil, e que, a depender da sua evolução, podem continuar impactando seu bolso no médio e longo prazo. Se você quer saber mais sobre este e outros assuntos relevantes do mercado e como investir nesse cenário de acordo com seu perfil, é só se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e acompanhar os novos conteúdos. Até a próxima!